O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje celebramos como comunidade eclesial o mistério da Imaculada Conceição de Maria. E com esta solenidade queremos dizer que Maria chega mesmo antes do batismo no seio da Trindade, sob o efeito do mesmo batismo. Ela, desde o primeiro instante de sua existência, não sente e não sofre o efeito do mal, e não é vulnerável ao mal. Está isenta e totalmente aberta à ação de Deus em sua vida. Mas não é por causa destes dons que ela vive em um estado de total preservação, mas, como todos nós, deve fazer escolhas livres e muitas vezes difíceis e cansativas. Estas mesmas escolhas livres, difíceis e cansativas, que 20 anos atrás tiveram que fazer o padre Simeão e o padre Benjamin,
São 20 anos que sou padre, hoje faz 20 anos. São 20 anos que, por um insondável desígnio do amor de Deus e cotidianamente sustentado pela sua graça, o padre Simeão e Benjamin têm subido ao altar para oferecer a vós, Pai de misericórdia, estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Isto é o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Eis porque hoje, nesta solenidade da Imaculada Virgem Maria, a ação de graça se impõe com particular veemência, porque, como lembra com grande autoridade São Tomás de Aquino, a dívida de gratidão nasce da dívida do amor. E o sacerdócio, como cada graça é a maior de todas as graças, pode ser recebido somente como um dom imerecido. Então Jesus ficou o olhar neles e os amou. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é por acaso, portanto, que Jesus sofreu uma ferida por causa das nossas fraquezas e ingratidões, especialmente dos seus mais próximos seguidores. Sabemos bem, de fato, caríssimos irmãos, como esta ferida pode determinar tanto para o coração de Jesus como para a sua igreja sofrimentos e chagas tremendas. Sim, porque, como disse o apóstolo Paulo, com muito realismo, temos este tesouro em vasos de barro. E sabemos muito bem, pela experiência, como são de verdade estes vasos de barro. Jesus dizia: se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Infelizmente, vimos que isto acontece para alguns membros da igreja, porque o ingrato responde de fato ao seu benfeitor: não. Não obstante o teu dom, eu não te amo, como fez Adão no jardim do Éden. E Jesus, com amargura sempre renovada, pergunta: por quê? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes o coração insensível? Simão, dorme? Não pudeste vigiar uma hora comigo? Judas, com um beijo, trai o Filho do Homem. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ensina com as palavras, mas sobretudo com a vida, que o primeiro dever do Filho é de dar glória ao Pai, cumprindo sempre e com alegria a sua vontade. Portanto, quando ensina a rezar, educa ao louvor, à ação de graças, a feliz e plena adesão a Ele. E toda a sua vida pública é modelo de tudo isto. Eis porque, antes das grandes ações e milagres, Jesus agradece ao Pai. Jesus tomou uns pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente os peixes, lhe deu quantos queriam. Mas talvez bastasse para confirmar tudo o que disse,
o dom da Eucaristia. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Por isso, poderá dizer no comovido discurso de adeus ou oração sacerdotal: Pai, te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Este dever de gratidão, esta necessidade de agradecer ao Senhor pelos 20 anos do Padre Simeão e Benjamim, toca primeiramente e investe totalmente eles, que estão celebrando com o fundador esta Eucaristia festiva. Trata-se de fato de um dom, de um ato de amor de Deus totalmente gratuito, que escolhe quem quer e somente porque Ele quer. Um dom que escolhido marca indelevelmente uma vida humana. Um dom que se deve tornar sempre mais um hino de humilde sentido e concreta gratidão. Mas nesse agradecimento está envolvido também vós, fiéis, que participais desta Igreja de Deus Pai. Porque o sacerdócio é um dom que Cristo faz à sua Igreja, enquanto ela é em Cristo, como afirma a Lumen Gentium, sacramento e instrumento da íntima união com Deus e de unidade de todo o gênero humano. Tanto é verdade que o chamado ao sacerdócio encontra a segura confirmação da origem divina da sua vocação, porque é garantida pela Igreja com a concessão ou conferimento do sacramento da ordem. Por isso, pediria a vós, fiéis e leigos, para fazer como vossos o sentimento de São Francisco de Assis, sentimento que ele tinha para com os sacerdotes. Dizia São Francisco: o Senhor me deu e me dá tanta fé nos sacerdotes que vivem segundo a forma da Santa Igreja Romana, por causa da ordem dele, que mesmo se me perseguissem, recorria a eles. E mesmo se eu tivesse tanta sabedoria quanto tinha Salomão, e me encontrasse com um pobrezinho sacerdote deste mundo nas paróquias onde moram, não pregaria contra a vontade dele. E a este e a todos os outros quero temer, amar e honrar como meus senhores. E não quero nele considerar o pecado, porque nele eu vejo o Filho de Deus. E sou meu Senhor e faço isso, porque o Altíssimo Filho de Deus, nada vejo corporalmente neste mundo, senão o Santíssimo Corpo e Sangue dele, que somente os sacerdotes católicos consagram, e solamente os sacerdotes católicos administram aos outros. Se for assim, como é assim, então é verdade, justo e necessário que junto, isto é, a Igreja toda, dá graças a Deus pelo dom do sacerdócio ministerial.
Ela de fato pode agir como sacramento de salvação, porque Cristo chefe vive e age nela através do ministério dos sacerdotes, particularmente quando celebram a Eucaristia, que é fonte e cume da vida da Igreja. Dever-nos-ia tornar particularmente agradável dar graça junto por este dom do sacerdócio. Mas sabemos que para alguns sacerdotes a tentação é infelizmente aquela da mundanidade espiritual. Entristece-me quando escuto de vários padres católicos que vivem mais em função de show do que do Evangelho. Padre que não tem tempo nem para celebrar a missa, porque estão sempre ocupados a fazer cruzeiro de evangelização. Padre que participam de programa de TV e diante das questões que se referem ao aborto e ao homossexualismo, se calam para não perder a oportunidade de aparecer novamente na TV. Padres que incentivam balada santa, barzinho de Jesus, que nada mais são obra de Satanás, para perverter os jovens ao pecado. Na época em que São João Maria Vianney chegou a Ars, o povo estava perdido no meio da depravação. E o santo cura não foi aos botecos buscar as ovelhas, não foi na discoteca buscar o jovem, mas foi diante do Santíssimo Sacramento para buscar as almas, dobrando os seus joelhos e jejuando para a salvação daquele povo. E qual foi o resultado deste seu plano pastoral? O resultado foi que toda a Ars se converteu. Nesta ocasião de aniversário sacerdotal, me seja concedido sublinhar algum aspecto positivo do sacerdócio destes padres. Em primeiro lugar, o aspecto teológico. Percebe-se de fato que estes padres são testemunha do sacerdócio. Eles se apresentam como alter Christos, celebrando a Eucaristia, administrando o sacramento e evangelizando o povo de Deus. Em segundo lugar, estes padres vivem uma identidade sacerdotal fortemente embasada no magistério e na tradição da Igreja Católica, harmonizando ciência e fé, e dando ao seu sacerdócio uma marca pastoral fortemente documentada por cultura e competência profissional. Em terceiro lugar, são educadores de adultos e jovens, como também guia seguro para os nossos formandos e formandas à vida monástica. Segundo o Papa Bento, são propriamente esses três elementos que ajudam o sacerdote a ficar imerso na verdade, contrapondo-se, seja nas grandes como nas pequenas coisas, às mentiras presentes no mundo de diferentes modos. Termino augurando aos nossos padres, Simeão e Benjamim, bem como a todos os sacerdotes presentes, honrar os anos de vida que o Senhor lhe concede, para serem seus ministros, para ter no mundo uma vida empenhada, sacrificada, mas também repleta de alegria e de frutos espirituais. O padre Lacordaire, um dominicano francês, traçou um perfil do sacerdote que hoje poderia parecer um pouco idílico, idealizado,
porém sendo que reencontrar o ideal, a confiança do sacerdote é o que nos serve escutá-lo. Dizia o padre Lacordaire ao sacerdote: viver no meio do mundo sem algum desejo para os seus prazeres. Ser membro de cada família sem pertencer a nenhuma delas. Compartilhar cada sofrimento. Ser colocado à parte de cada segredo. Curar cada ferida. Ir cada dia dos homens até Deus para oferecer as suas devoções e as suas orações. E voltar de Deus para os homens para trazer a eles o perdão e a sua esperança. Ter um coração de aço pela castidade e um coração de carne pela caridade. Ensinar para doar, consolar e abençoar e ser abençoado para sempre. Ó Deus, que gênero de vida é mais esta? É a tua vida, o sacerdote de Jesus Cristo. Que a Virgem Imaculada nos ajude a estarmos às alturas de um tal ideal e não desanimar nas nossas fraquezas. E assim seja. Amém.